Feliz sábado, irmãos. Vamos então, com a graça de Deus, neste momento, aprender mais um pouco da sua santa palavra. Nós temos esse tema, Jesus, o maior servo. Nós vamos aprender com Jesus nessa manhã e assim tirar lições para a nossa vida prática. Amém? Nós sabemos que hoje está um pouco frio, mas estou feliz que os irmãos vieram. Deus tenha nos abençoado grandemente nessa manhã e que possamos nesse momento receber a palavra de Deus e aquecer os nossos corações. Irmãos, esse texto aqui, irmãos, diz assim, olha, em Mateus 20, versículo 28: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui fala a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus neste mundo. Por que ele veio? O Filho do Homem não veio para ser o quê? Servido, mas para servir. Então, isso nos lembra, irmãos, uma passagem do Espírito de Profecia sobre a luta que teve, a batalha que houve no céu. Ali houve uma batalha. Lúcifer, ele agora querendo ser adorado e querendo ser exaltado no céu. E falando que agora não deveríamos viver assim, guardando a lei de Deus, porque a lei nos aprisionava. E levantou várias acusações contra Deus. E agora Jesus, irmãos, ele vem para nos mostrar da maneira que nós vamos libertar disso, porque a nossa vida, irmãos, nessa terra, essas vezes falta de tempo que nós temos, ou essa religião que as pessoas vivem de uma maneira até meio às vezes forçada. Às vezes a igreja tem que fazer bastante eventos para que os irmãos, para que possamos estar na igreja, ou para que possamos também fazer o trabalho missionário. Mas, irmãos, nós devemos ir além disso. Nós ter o nosso tempo e viver para a honra e glória de Deus. Você falar, eu quero ter esse tempo porque eu quero ajudar e quero servir. Porque Jesus veio nos ensinar isso, veio nos trazer esse ensinamento, né? Aqui nós percebemos, né, Jesus vindo lá do céu, sendo Deus, para morrer por pecadores, para servir agora neste mundo e assim salvar os pecadores. E nos traz uma grande lição para nós isso, de misericórdia até mesmo. Jesus viveu num lar de camponeses e desempenhou fiel e alegremente sua parte em suportar as responsabilidades da vida doméstica. Fora o comandante do céu, e anjos se tinham deleitado em lhe cumprir as ordens. Então nós podemos aprender muito de Jesus. Ele veio sendo Deus lá no céu, veio a este mundo e serviu. E ele começou aonde servir? Na sua própria casa, no seu próprio lar. Ele começou a servir. E nos ensina muito isso. Era agora um voluntário servo, um filho honorável e obediente. Aprendeu um ofício e trabalhava com as próprias mãos na oficina de carpintaria de José. Então, nós vemos como que Jesus viveu nesse mundo. Ele veio aqui a esse mundo e serviu. Ele ajudou, ele tinha tempo para ajudar as pessoas, ele viveu para ajudar as pessoas. Eu quero que os irmãos, em seus corações, seus pensamentos, comecem a pensar na sua vida. Como que está sendo a sua vida? Como que está o seu tempo, as suas ocupações, tá? Com essa meditação que nós vamos agora meditando aqui, como Jesus viveu. E aqui ele viveu, ele aprendeu um ofício e trabalhava com as próprias mãos. Então, nós devemos aprender um ofício, trabalhar, porém, nós devemos agora estar pronto para ajudar. Diz assim, olha, no simples traje de operário comum, caminhava pelas ruas da pequenina cidade, indo e voltando em seu humilde labor. Não empregava o poder divino de que dispunha para aliviar os próprios fardos ou diminuir o trabalho.
Então ele tinha trabalho, tinha muitas lutas, mas ele não empregava o poder divino para isso. Ele enfrentou como humano todas as provas, todas as lutas neste mundo e aprendeu a servir. E para nós é um exemplo a maneira que ele viveu no seu lar, ajudando a seu pai ali, obedecendo a sua mãe. Podemos aprender muitas lições preciosas dos métodos de trabalho seguidos por Cristo. Não seguia ele apenas um método. De várias maneiras procurava ele atrair a atenção da multidão e, tendo obtido sucesso nisto, proclamava-lhes a verdade do Evangelho. Então nós vemos aqui a maneira que Jesus trabalhava. Ele viveu servindo, e depois que ele começou agora o seu ministério também da evangelização, ele pregava, ele curava, ajudava e despertava nos corações o desejo daquela pessoa que o via fazendo aquilo, porque percebia que aquele homem veio da parte de Deus, pela maneira que ele proferia, a maneira que ele atuava, e assim ele expressava o Evangelho na prática, porque nós podemos vir à igreja, irmãos, e assim, os irmãos podem olhar, aquele é um irmão da nossa igreja, aquele irmão, ele é da nossa igreja, ele é um cristão, só porque ninguém sabe, às vezes, o meio da semana como que é da pessoa, o dia a dia da pessoa. Será que ele também é um cristão em todo o momento? Então nós devemos todo momento, irmãos, se compadecer das pessoas, ajudar, ser um cristão, ter misericórdia dos sofredores e procurar aliviar o sofrimento. E assim, quando as pessoas olharem para nós, as pessoas eles acabam fazendo algo que nós sabemos que é o reconhecimento que existe, né? Porém, quando as pessoas nos elogiarem, a gente deve levar as pessoas aonde? A Deus nosso Pai, que é o que nos capacita cada dia, né? Que a honra e a glória seja para Deus, que Deus seja honrado. Assim Jesus fazia, ele curava e levava as pessoas a conhecer quem era Deus. E agora também ele procurou, com as atitudes dele neste mundo, revelou o caráter do Pai. Ele revelou o caráter bondoso do Pai, de amor. E as pessoas conheceram melhor a Deus, porque quem via a Jesus, via ao Pai. E ele fazia a transição, irmãos, do social, do curar, do aliviar o sofrimento da sociedade. Ele levava a pessoa para o pão da vida, que era ele mesmo, né? Que ele era o pão que desceu, ele era o pão que desceu do céu, o pão espiritual que dava a vida eterna àqueles sofredores. A principal tarefa de Jesus Cristo foi a manifestação em favor, a ministração em favor dos pobres, dos necessitados e ignorantes. Em simplicidade franqueava-lhes as bênçãos que pudessem receber, e assim despertava na alma uma fome de pão da vida. A vida de Cristo é um exemplo a todos os seus seguidores. Então aqui está, né, Licença Social 59. Então, a vida de Cristo é um exemplo. Nós percebemos que nós, nesse mundo, nós queremos às vezes ser servidos. Nós, tal irmão não fez isso para mim. E você? E eu? O que nós temos feito? A nossa vida é uma vida para a honra e glória de Deus? É isso que é o importante, irmãos. Nós temos 24 horas, e dessas 24 horas, 12 horas é escura. É a noite. E 12 horas são claras, mas se nós não soubermos administrar essas horas, nós acabamos perdendo o tempo. Perdemos o tempo, não ajudamos as pessoas, e o tempo é tão curto, né? E os irmãos reparam, irmãos, que todas as pessoas, eles querem tempo, as pessoas às vezes querem atenção, querem o seu tempo. Por exemplo, quem é casado tem o quê? Tem a esposa, que quer atenção, tem os filhos, aí tem o seu trabalho. Então tem tantas coisas para você
fazer, ainda mais que quem é a dona de casa, que tem tanto serviço para fazer. E, rapaz, o dia hoje, se fosse, eu acredito que fosse 24, mas se fosse 48 horas, eu ainda acho que ficava apertado na agenda de muita gente aí, porque é tanta coisa para fazer, tanta coisa que as pessoas têm para fazer, né? E nós temos que agora olhar e priorizar esse tempo para que nós não percamos o nosso tempo, e sim que aproveitemos bem o nosso tempo para a honra e glória de Deus, porque Jesus vivia assim. Irmãos, se nós vivemos assim, nós vamos ser grandemente abençoados por Deus, porque você servir a Deus é bênção que você recebe, porque faz bem para as pessoas, os resultados são muito benéficos na vida de cada um, e nós precisamos, irmãos, fazer isso. Cuidar com o que nós vamos comprometer o nosso tempo, porque senão vai acontecer o quê? A pessoa vai pensar que está ganhando a vida, mas está o quê? Está perdendo a vida. Está perdendo a vida. Passa o tempo. Tem pessoas que correm atrás de tanta coisa, depois passa o tempo, perde tudo. Fala, nossa, perdi meu tempo. Já viu alguém falando isso? Nossa, perdi meu tempo. Foi tantos anos para isso e perdi. E perdeu mesmo. E tem pessoas que perdem e não conhecem, não reconhecem que perdeu tempo. Porque ele não perdeu o capital. Só que aquele capital, ele usa de uma maneira que é uma perda de tempo. Ele perdeu o tempo ganhando capital e depois ainda perde o tempo sustentando aquilo e perde de usar o tempo para a honra e glória de Deus. Irmãos, nós precisamos de sabedoria de Deus para que possamos viver como Jesus viveu neste mundo. Despertar nas pessoas a fome de pão da vida. Mas para isso, nós temos que estar ali socorrendo muitas vezes, não é só a palavra, mas é um trabalho assim desinteressado com essas pessoas, né? Junto com elas. Irmãos, vocês já pensaram se você está fazendo algo em sua vida, mas às vezes se você não tivesse naquela tarefa, você tivesse em outra tarefa, ou tivesse um tempo mais livre, você podia salvar uma pessoa da morte. Tem pessoas que morrem, tem pessoas que padecem porque não tem alguém ali para socorrer, né? Falta de alguém para socorrer. E Jesus viveu, irmãos, para isso. Ele não tinha onde, como diz, reclinar a cabeça, né? Falou? Mas foi rico para com o seu semelhante, porque ele ajudava e socorria as pessoas, e as pessoas precisam de nós, as pessoas estão precisando de mim e de você. Jesus revelava como criança disposição singularmente amável. Aquelas mãos cheias de boa vontade estavam sempre prontas para servir a outros. Manifestava uma paciência que coisa alguma conseguia perturbar e uma veracidade nunca disposta a sacrificar a integridade. Firme como a rocha em questões de princípio, sua vida revelava a graça da abnegada cortesia. Então, eu já disse aqui uma vez aos irmãos, a pessoa ser fiel, só que a pessoa ser misericordiosa junto, né? Ter misericórdia também. Então isso deve estar junto, irmão. Agora a pessoa não adianta ser, às vezes acaba indo para o extremo. A pessoa ela quer ser legal, quer ser boa para as pessoas, mas ela é um tanto quanto, como diz, apostatada, né? Então, e tem pessoas que às vezes querem ser muito firme, mas às vezes acaba sendo muito severo. Então, cristão, ele deve unir essas duas coisas. Era o que Cristo fazia. Ele era muito amoroso, e nós vamos ver no outro slide aqui à frente, que ele estava no meio dessas pessoas. Só que o que ele não fazia? Ele não sacrificava o quê? A integridade, né? Ele era íntegro, fiel, né? Não negociava, né? Firme como a rocha em questões do quê? De princípios. Isso é importante para nós, né? É vigiarmos nisso, irmãos. Ser firme nos princípios. Irmãos, se nós formos firmes nos princípios e amoroso e misericordioso, pode saber que nós estamos bem, nós estamos já abençoados por Deus. Então é importante esse equilíbrio aqui, tá? Então a abnegação, sabe, né? Igual tá aqui, né? A abnegação. Ter a abnegação, olhar os seus afazeres, a cortesia, estar pronto para ajudar as pessoas. Às vezes as pessoas até querem ser bondosas,
mas não tem tempo para isso. Fala, olha, eu queria até ajudar tal pessoa, mas não estou podendo. Muitos falam assim, né? Pois é necessário, irmão, é necessário. Eu sei que eu conheço a vida de alguns aqui, né? Eu sei, por exemplo, a Jambial tem a escolinha, o alvo lá da escolinha é para ajudar famílias, ajudar crianças, evangelizar a criança, né? Isso é maravilhoso, né? Já é uma área que ela decidiu trabalhar para ajudar as pessoas e as crianças, né? E ter contato. Mas fica até mais fácil um pouco, mas a pessoa que não tem, tipo, esse trabalho, tem outro tipo de trabalho, precisa, claro, até mesmo quem trabalha nessa área tem que vigiar para que não perca o foco, né? Mantenha o foco certinho. Mas quem também tem outros trabalhos seculares deve rever, porque hoje em dia que nós vivemos, irmãos, nós vivemos numa escravidão de serviço. Uma escravidão de serviço, irmãos. Tem pessoas que saem cedo de casa, escuro, e chega praticamente no escuro em casa de novo. E vai ver o pagamento, é nada, é muito pouco que recebe. Então essa é a escravidão que as pessoas vivem hoje para viver, para comer, para ter o pão de cada dia. E que vida que as pessoas vivem, não é isso, irmão? Que luta, não é fácil. Não é fácil, irmão. Eu oro por essas pessoas, porque as pessoas não têm tempo para nada, chega arrebentado de cansado. E daí não tem tempo. Às vezes nem, não é falar ter tempo para ajudar as pessoas. Às vezes ela não tem tempo nem para quem? Para Deus e para ela mesma, né? Que é para Deus, né? Mas a gente diz para Deus, né? Mas às vezes quando você tira tempo para você está tirando tempo para Deus, né? Porque você fala para Deus, mas não é para Deus, é para você aprender de quem? De Deus, né? E tem muitas pessoas que vivem numa opressão, irmãos, então nós devemos orar. Irmãos, falar para os irmãos, eu olhei, quando eu vim para a cidade, o sítio, eu vim para a cidade, morar na cidade, eu comecei a olhar os serviços das pessoas e as cargas horárias que as pessoas vivem, e eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que escolher muito bem o que eu vou fazer, porque se eu entrar nessa situação, eu vou sofrer, não é fácil. E eu sei, às vezes a gente fala, as pessoas não vêm sábado aqui, a gente convidou. Mas não é fácil, as pessoas estão arrebentadas ali de cansado mesmo, né? Então às vezes tem sábado tarde, não vem. Por quê? Porque está cansado, está muito cansado mesmo pelo que passa, por todo o trabalho que tem. Mas nós precisamos, irmãos, controlar o nosso tempo e organizar certinho para que nós não venhamos a negligenciar isso, porque isso aqui é religião na prática. Jesus mostrou a religião praticada, que é você estar. Quando você fala do trabalho, bem social, ajudar, compadecer-se da sociedade, estar ali disposto em ajudar a sociedade, é a religião praticada. Tem a religião entendida, né? Que tem muita gente que entende religião, mas às vezes acaba não tendo a religião praticada, que é o mais importante, que é a prática da religião, né? Nunca estava tão cheio de cuidados do mundo que não tivesse tempo para pensar nas coisas de cima. Tá vendo? Então não estava tão cheio de cuidado do mundo para que não tivesse tempo para pensar nas coisas de cima. E isso é uma lição para nós, né? Às vezes muitas oportunidades proporcionadas a nós para que nós possamos ficar embaraçados nos negócios e tantas coisas e esquecemos daquilo mais importante, que é o que vai nos defender, que é o espiritual que vai te defender, irmão. É a vida espiritual, é a consagração. E a consagração, ela vai tanto na leitura, na oração, como também no viver o evangelho, no praticar, no ajudar, né, no socorrer as pessoas, no louvor, né, aprender música e assim por diante. Então a consagração é importante. Exprimia frequentemente o conhecimento, o contentamento que ele ia no coração cantando salmos e hinos celestiais. Muitas vezes ouviam os moradores de Nazaré sua voz erguer-se em louvor e ações de graças a Deus. Entretinha em cânticos comunhão com o céu, e quando os companheiros se queixavam da fadiga do trabalho, eram animados pela doce melodia de seus lábios. Dir-se-ia que seu louvor banisse os anjos maus, e como incenso enchesse de fragrância o lugar em que se achava. O espírito dos ouvintes era afastado de seu terreno exílio para o lar celestial. Então, irmãos, aqui eu quero fazer uma aplicação para os irmãos. Nós, como cristãos, certa vez eu vi uma pessoa pedindo um favor para a outra.
E daí a pessoa, ela topou de fazer o favor. Mas a pessoa percebeu que ela não estava com vontade, ou estava, sabe, com má vontade. Queria fazer, mas estava com má vontade de fazer aquilo. E hoje tem, irmãos, presta atenção no que eu vou falar para os irmãos. Hoje tem um monte de cristão com má vontade. Não tem, irmãos? Tem um monte de cristão com má vontade, irmãos. Isso aí tem que sair, irmãos. Tem que olhar para o seu rosto. E assim, não precisa você ficar, não quero dizer gargalhada, mas um semblante feliz. Um semblante de alegria, de contentamento, de gratidão. Eu sou sincero, irmão. Se eu pedir um favor à pessoa e eu ver que ele está com má vontade, eu falo, não precisa, muito obrigado. Eu acho que eu já dei um jeito aqui. Eu falo desse jeito, falo mesmo, porque é muito chato isso, né? Agora você imagina quantos cristãos que são cristãos de má vontade, parece, porque ficam ali, tal, murmurando, e a murmuração deles às vezes não é em palavra, mas às vezes você vê na fisionomia, você vê, às vezes, sabe, né? No semblante. Mas nós precisamos mudar isso, irmãos. Devemos, ser um cristão feliz, um cristão contente, igual Jesus era. Aqui é uma lição que Jesus ensina para mim e para você. Um cristão feliz não é porque não tem provas, mas é porque confia em Deus. Confia em Deus. E Jesus nos ensinou isso. Maria ouvia sacrificar-se pelo bem dos outros. Sua presença criava em casa uma atmosfera mais pura. E sua vida era como um fermento operando entre os elementos da sociedade, puro e incontaminado. Andava entre os excluídos, os rudes, os descorteses, entre injustos publicanos, ímpios e samaritanos, soldados pagãos, rústicos, camponeses e a multidão mista. Dirigia aqui e ali uma palavra de simpatia ao ver criaturas fadigadas, vergadas ao peso de duras cargas, partilhava de seus fardos e revelava-lhes as lições que aprendera da natureza acerca do amor, da benevolência e bondade de Deus. Então nós vemos, como Jesus vivia. Ele não se excluía para não se contaminar. Ele estava com as pessoas, com pecadores, com pessoas rudes, pessoas que às vezes, eram assim, mal educados, muitas vezes, mas ele estava ali e procurava sempre trabalhar com todos, salvar a todos. Todos precisam de salvação. Jesus não suprimia da verdade uma palavra que fosse, mas sempre a proferia com amor. Em seu convívio com o povo exercia o maior tato, dispensando-lhes atenta e bondosa consideração. Não era nunca rude, jamais pronunciava desnecessariamente uma palavra severa. Nunca motivava dores desnecessárias a uma alma sensível. Não censurava as fraquezas humanas. Dizia a verdade, mas sempre com amor. Denunciava a hipocrisia, a incredulidade e a injustiça, mas o pranto transparecia em sua voz quando proferia suas fulminantes repreensões. Então aqui nós vemos, irmãos, esse grande equilíbrio também em Jesus Cristo que nós precisamos ter. Quando nós formos agirmos, como que nós vamos agir com as pessoas, como nós vamos chamar a atenção, é um corrigir as pessoas para salvar as pessoas e não para levar as pessoas a se afastar, a você escandalizar as pessoas muitas vezes. Porque quando nós, irmãos, estamos em uma situação que vemos diferente nas pessoas, nós devemos ajudar as pessoas. Sempre procurar vigiar nisso, irmãos. E eu não vou cansar de falar isso, irmãos, porque isso é uma coisa que acontece muito, às vezes até com os que se dizem cristãos. Eles sempre procuram agir de uma maneira severa com as pessoas, mas sem amor. Porque, exemplificando, a visitação para uma pessoa, eu que sou missionário, que trabalho na área como missionário, eu não devo ir lá só nessa casa da pessoa quando ela tem um problema. Porque senão a minha ajuda para ela vai ter um preconceito. Vai acabar vindo um preconceito, falar, apareceu ele, o que eu fiz? Qual é o meu erro? Porque nunca vem, veio, alguma coisa tem de errado por aqui. Então é complicado. Então nós devemos amar as pessoas, amar mesmo, sempre estar interessado pelas pessoas, pelo bem das pessoas. Não só porque cumpre a nossa tarefa como cristão, mas sim ir mais além.
não ficar esperando a pessoa, às vezes... Rapaz, às vezes está na cara que você deve ajudar a fazer algo, mas a falta de interesse de ajudar, você não faz, você tem que esperar, às vezes, falar, irmão, pode me fazer tal coisa? Né? Tem que, às vezes, esperar pedir. E muitas pessoas, irmãos, não pedem. Não pedem porque não é orgulho. Tem algumas que é orgulho, que não pede por orgulho mesmo, né? Ajuda. Mas eu não quero dizer dessas pessoas, eu quero dizer das pessoas que não pedem, porque para não ficar incomodando muitas vezes também, né? Não incomodar a pessoa, né? Então nós devemos vir para servir, para ajudar o semelhante. A religião na prática. Nós ficamos sabendo, o carro do Gerson estragou. Ele está sem carro. Que custa a gente se oferecer? Não precisa esperar ele pedir. Eu vou buscar o irmão lá, né? Não, sim, agora às vezes ele esperar ele ficar pedindo, né, Gerson? Agora o carro dele tá bom, eu só estou dando um exemplo aqui, né? Então são situações que se passam como irmãos, como sociedade, né? Como comunidade evangélica, nós precisamos agir. Então, e esse equilíbrio na questão de repreender, né? Tratar as pessoas de acordo também com a luz que elas têm. Uma pessoa, irmãos, uma repreensão, às vezes para uma pessoa que está iniciando conforme a maneira, ela deve ser diferente de uma repreensão para uma pessoa que há muito tempo já é cristão. Tem diferença. E nós percebemos que a hora Jesus ficou, né? Foi lá e fez um trabalho no santuário. Mas também com outras pessoas ele já agiu diferente, de acordo com a luz de cada um. Chorou sobre Jerusalém, a cidade que amava e que recusava recebê-lo, a ele que era o caminho, a verdade e a vida. Haviam-no rejeitado, a ele que era o Salvador, mas olhava-os com ternura e compaixão. O mundo hoje, irmãos, uma lição que Cristo nos ensina então. Ele estava na cruz do Calvário, sendo crucificado ali, mas ele olhava para aquelas pessoas que o crucificavam e intercedia por eles. Isso é muito interessante, irmãos. É esse amor que salva. Esse amor que salva os pecadores, né? Então hoje nós vemos o mundo, igual eu falei ali na classe, aqui eu não falei na lição. Deixa eu ver se eu lembro até a aplicação ali. A aplicação sobre a volta de Jesus. Tem pessoas que não crêem que Jesus que nem Deus existe, né? Porém, o nosso sentimento para com as pessoas, para o mundo, não é que Deus venha exercer essa justiça e realmente dê o galardão que eles merecem mesmo. Não é esse o espírito que nós devemos estar. O espírito de vingança. E até mesmo uma hora os discípulos de Jesus falaram, quer que eu vá lá e faça tal obra lá, né? Então já queria que descesse fogo e queimasse, né? Então muitas vezes a gente tem essa atitude, mas a nossa atitude, irmãos, aqui com Cristo, devemos aprender é salvar as pessoas, que eles não sabem o que eles fazem. Não é verdade, irmãos? Então nós devemos amar o nosso semelhante, ter amor por eles e toda a oportunidade de poder os levar aos pés do Salvador. Sua vida foi de abnegação e solícito, cuidado pelos outros. Toda a alma era preciosa aos seus olhos. Se bem que sempre se conduzisse com divina dignidade, inclinava-se com a mais terna simpatia a cada membro da família de Deus. Via em todos os homens almas caídas, cuja salvação constituía o objeto de sua missão. Jesus trabalhava para aliviar todo o caso de sofrimento que via. Pouco dinheiro tinha para dar, mas privava-se muitas vezes de alimento, a fim de diminuir a necessidade dos que pareciam mais carecidos que ele. Seus irmãos sentiam que sua influência ia longe em anular a deles. Era dotado de tato que nenhum deles possuía, nem desejava obter. Quando falavam asperamente, os pobres e degradados, Jesus procurava exatamente aqueles seres, dirigindo-lhes palavras de animação aos que estavam em necessidade. Oferecia um copo de água fria e punha-lhes ao regaço sua própria refeição, aliviando-lhes os sofrimentos. As verdades que ensinava eram associadas a esses atos de misericórdia, sendo assim fixadas na memória. Então, interessante, né, irmãos, aqui ele ia para aquelas pessoas que recebiam, às vezes, duras críticas, ele ia atrás dela e falava palavras de amor para essas pessoas, né? Palavra de salvação, de conforto para essas almas. Jesus era o médico do corpo da mesma maneira que o era do espírito. Interessava-se em todos os aspectos do sofrimento que se lhe apresentavam.
e proporcionava alívio a todos, havendo em suas palavras o efeito de um bálsamo suavizador. Ninguém podia dizer que houvesse operado um milagre, mas virtude, o poder curativo do amor, dele saía para os enfermos e aflitos. Assim, de maneira discreta, trabalhava pelo povo já desde a infância. E foi por isso que, ao começar seu ministério público, tantos havia que o escutavam alegremente. Então ele conquistou as pessoas, né? Com as suas atitudes. Unicamente os métodos de Cristo terão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem, manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava-lhes a confiança, ordenava, então, segue-me. Então, irmãos, aqui nós vemos a maneira, não é só ensinar. Veja, por que muitos não seguem a nossa religião? É por falta da prática e do tempo também, porque às vezes a gente vai dar um estudo bíblico só para desencargo de consciência. Mas nós devemos ter o tempo, o nosso tempo para ajudar as pessoas. E, irmãos, e quanta obra tem para você? Eu falo a igreja de Silvana. Se você precisar, irmãos, olha, nós precisamos de ajuda financeira, nós precisamos de ajuda do teu tempo, da tua dedicação, porque é muitas demandas que existem para a igreja, para ajudar. E a gente fica, às vezes, assim, o missionário, a pessoa que está mais à frente, fica numa situação difícil, porque não é fácil, são muitas situações ali, e aí ele precisa da ajuda da igreja. E os irmãos busquem sempre estar dispostos com o seu tempo para fazer uma arrecadação de alimento, para ajudar, fazer uma oração na casa de uma pessoa, para fazer um evento, e são várias situações, uma campanha, uma necessidade que tem para ajudar as pessoas. Eu estou ajudando uma pessoa agora lá em Colombo, ela pediu batismo, mas olha que situação, irmãos, ela quer se batizar e ela está pronta para o batismo. Mas ela tem uma dificuldade financeira que ela precisa ajudar, ser ajudada, né? E ela é sincera, foi uma dificuldade que surgiu com ela um tempo atrás e eu quero ajudá-la, mas eu queria ter uma empresa com muito dinheiro para mim poder falar, não, eu te ajudo e pronto, eu, Antônio Celso, ajudar, mas eu não consigo, eu só posso ajudar um pouquinho, só que se todos nós ajudar um pouquinho, nós conseguimos ajudar essa pessoa e ela consegue se batizar na igreja. Eu vejo que é só esse detalhe, esse caso dela. Então são situações, irmãos, fácil é você pegar um princípio de fé e vir aqui na igreja e passar o princípio de fé, falar, vou preparar almas para o batismo. Só que vai dar o final do princípio de fé, muitas vezes as almas escutaram o princípio de fé, mas o quê? Não se prepararam, mas nós terminamos o princípio de fé. Não é só isso, irmãos, não é só isso. Às vezes você tem que ir lá, tem que acompanhar, ver o caso, o matrimônio, como é que ela está, e ela precisa dessa ajuda, desse auxílio, desse encaminhamento. Então, ganhar a alma, diz que aquele que ganha a alma sábio porque ele envolve muitas coisas, não é só você falar, olha, faça isso, faça aquilo, e volta aqui que daí você se batiza. Não é assim não, você precisa estar junto ali, ajudar a pessoa, né? Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Então aqui interessante, né, irmãos, a maneira que Jesus falou, né, sabeis que pelos príncipes dos gentios são esses dominados, e os grandes exercem autoridade sobre eles. Então agora impunhavam carga sobre essas pessoas, mas agora nós devemos fazer diferente. Hoje a sociedade, ela está assim também, ela recebe uma opressão muito grande, e nós devemos não pesar a situação das pessoas. Nós devemos levar Jesus para as pessoas, o Salvador, a pessoa que resolve a situação das pessoas, e aí, sim, mostrar a doutrina dele. Só que a doutrina tem que entrar, irmãos, para as pessoas, como um livramento para as pessoas. Porque se não entrar dessa maneira, ela entra como uma carga, a doutrina. Se você não souber apresentar Cristo primeiro e para as pessoas, a doutrina entra como uma carga. Tem que mostrar que a doutrina, que você ser zeloso no vestuário, aquilo vai te ajudar, é para a tua salvação, para a tua proteção, aquilo.
Alimentação, a doutrina da alimentação é para isso também, é para a sua proteção, é para que você não viva enfermo. Por que você está com dores e não tem nem dinheiro, mas nem para dar uma oferta igual aquela que gastou todo o dinheiro, né? E quando ela conheceu Jesus, ela viu que ele tinha a solução para ela, né? Então, é essa maneira. Então, a sociedade vive numa opressão do mundo, mas nós precisamos aliviar essa opressão, mostrando que Jesus Cristo Salvador que resolve a situação dela. E claro, aí sim entra o livramento, as orientações que são as doutrinas. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui nós vimos aqui no Lava Pés, essa imagem que tem aqui, nós percebemos que aqui não queriam fazer aquela atitude, né? Mas agora Jesus, ele tomou a frente e teve essa atitude. E para nós é um exemplo para nós, irmãos. Tirar todo o orgulho, o senso de exaltação, de querer reconhecimento humano, e sim fazer o trabalho, servir o nosso semelhante. Porque aqui está o resumo para você não perder a sua vida, irmãos. Para você achar a sua vida, achar o sentido da sua vida. Eu já falei aos irmãos, eu vivia para servir meu pai. E quando meu pai morreu, eu entrei em depressão. E quando eu conheci a Jesus, aí eu achei o verdadeiro motivo de viver. E hoje, irmãos, passo muita prova, mas eu não desanimo. Porque eu tenho Jesus, eu tenho Jesus Cristo, por que eu vou desanimar? E os irmãos podem ver, irmãos. Os irmãos sabem, quem me conhece aqui já viu passando prova. Mas muito difícil eu estar, assim, chorando e depressivo. Acho que não precisa, nós temos Jesus no coração, né? E claro, temos outras pessoas também que a gente percebe, né, que dá um bom testemunho, assim, porque não tem porquê, irmãos, se nós temos Jesus no coração, não precisa nós ficarmos decepcionados. Prova todos nós temos, e provas mais leves, provas severas, mas o principal ninguém tira de nós. Tinha um que estava onde? Lá dentro da baleia. E ele estava na prova lá dentro da baleia e falou, agora eu morro. Agora eu estou aqui dentro do peixe, aqui dentro do mar. Mas ele buscou aquele que ninguém podia tirar, nem a profundidade conseguiu separar ele de Deus. Né? E ele conseguiu falar com Deus e ali ele foi perdoado. Então isso que deve ser a nossa alegria, isso que deve nos dar alegria, é você saber que você tem Deus no coração. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. José era a fonte de vivificante misericórdia para o mundo, e durante todos aqueles retirados anos de Nazaré, sua vida fluía em correntes de simpatia e ternura. Os velhos, sofredores, os oprimidos de pecado, as crianças a brincarem em sua inocente alegria, as criaturas dos bosques, os pacientes animais de carga, todos se sentiam mais felizes por sua presença. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. E porque o Filho do Homem veio buscar e salvar-se o que se havia perdido. E o último slide, ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento, o meu servo. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Irmãos, o que eu quero dizer aos irmãos é o seguinte: Jesus, ele veio nos redimir do pecado. Ele veio nos redimir do pecado. Porém, ele veio deixar claro que nós temos que se abnegar. Isso está claro. Toda a passagem de Jesus, ele deixou claro isso. A abnegação nossa. Porque no mundo aqui, o normal, sem Cristo, a gente é muito apegado às coisas. E há uma luta para a pessoa querer ser um maior que o outro financeiramente, crescer. E é uma disputa, né, grande nessas áreas. Mas Jesus veio aqui para nos ensinar uma coisa. Desapegue desse mundo. Se desapegue desse mundo. Viva para a honra e glória de Deus. Viva uma vida construindo para o reino celestial. E para isso, irmãos, tem que vir a abnegação. Os seus planos, o seu projeto, o que você quer. Irmãos, quando eu era mais jovem assim, eu tinha 20 e poucos anos, eu lembro que eu falava, nossa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou conseguir aquilo, né? Mas eu estava meio que apegado naquelas coisas, sabe, né? E hoje eu
vai passando tempo, a gente vai aprendendo, né, com os irmãos e assim, né, com as lições que Deus nos ensina, a gente vê que não é isso. Que não é esse o alvo nosso. Aonde que nós queremos chegar com tanto dinheiro? Eu quero isso, quero aquilo, quero... É vaidade, irmãos, é vaidade. Muitas vezes é vaidade, não tem necessidade dessas coisas. E Jesus veio nos dar esse exemplo. Ele foi servo. Se você quer ser o primeiro, seja o último. Se você quer, você deve servir, porque Jesus veio mostrar para nós. Ele veio não para ser servido, mas sim para servir. E aqui nós quebramos os aguilhões do inimigo, quando nós servimos, irmãos, quando nós experimentamos essas coisas, de você viver ali servindo, fazendo bem. Então é o que eu desejo para mim, irmãos, e para os irmãos, que possamos cada dia experimentar essa coisa maravilhosa, essa experiência maravilhosa que Jesus veio trazer para nós. Viver para servir. Você pode pregar o evangelho, mas tenha tempo para ajudar as pessoas, para socorrer alguém que precisa, porque as pessoas sempre precisam. E a necessidade das pessoas é uma oportunidade para nós. E quando nós fazemos, nós estamos fazendo para o próprio Cristo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Foi sim.